Bom, a gente já viu então como trabalhar com a sync await para substituir as promises, certo? Mas e se eu tiver, por exemplo, mais de uma promise? Se eu tiver várias promises, como resolver isso? Então vamos fazer o seguinte aqui, eu tenho uma função getUser, certo? Eu já vou até colocar aqui então na frente o async para dizer que eu vou trabalhar com a sync await. E eu vou criar, por exemplo, aqui const William e vou fazer um fetch na API do GitHub. Opa! Então vou passar aqui https://api.github.com/users/william_newston, que é o meu GitHub, certo? Vou botar aqui também, por exemplo, o meu amigo Guilherme Louro, então Gui Louro, e vou colocar ele aqui também. E aí, o que a gente aprendeu foi que antes do fetch a gente vai e coloca o await, certo? Para falar para ele esperar, então, depois do fetch resolvido, da promise resolvida, ele assinala para dentro da nossa variável, certo? Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele primeiro vai fazer essa, aí ele vai esperar ser resolvido e vai jogar aqui para a variável. Depois ele vai fazer essa e jogar. E a gente não quer isso, não precisa esperar nesse caso. Nesse caso a gente não precisa esperar, a gente quer que ele já jogue diretamente os dois depois, certo? Então como a gente pode fazer isso? Ao invés de usar o await aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar aqui const promises, por exemplo, e vou colocar await promise all. O que é esse promise all? Esse promise all está me dizendo que eu vou resolver todas as promises que eu passar aqui dentro. E ele aceita um array. Então, vou passar o array de dados com William e Gui Louro, ok? E aí, como funciona isso aqui? O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer os dois fetches no mesmo tempo, assincronamente, sem problema nenhum. E aí, só que o que ele vai fazer é o seguinte. Depois que resolver os dois, aí sim ele joga para dentro de promises. Ou seja, se os dois se resolverem ao mesmo tempo, ou der uma demoradinha de um para o outro e tal, não tem problema. Ele vai jogar só quando os dois, ou quando todos, né, no caso aqui são só dois, serem resolvidos. E aí depois disso, basta que eu digite aqui console log e passe, por exemplo, promises. Se eu fizer isso e salvar, reparem que ele vai jogar aqui pra gente, ó, os dois responses. Opa! Mas ele passou o response, mas não está resolvido. Por quê? Porque eu preciso transformar isso em JSON. Então, vou vir aqui, them, ok? E aí eu vou pegar aqui o R é igual a R JSON, que é o nosso response, certo? E vou fazer o mesmo para o daqui de baixo. Se eu salvar, agora sim, ele vai retornar aqui para a gente dois objetos, prontinho, bonitinho. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, não colocar aqui esse them, nem aqui e nem aqui, e aí fazer um map em cima deles dois. Mas para mim aqui tá bem ok dessa forma, ok? Só que aí digamos que eu queira não só esses dois usuários, eu quero que sejam vários. Como fazer para melhorar esse código? Basta que ao invés de passar aqui, eu vou botar um parâmetro, getUsers, e aí eu vou fazer assim, ao invés de ser William Gui Louro, pode ser vários, né? Então eu vou transformar isso aqui em promises, ok? Vou apagar esse aqui de baixo que a gente não quer. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o users que eu estou recebendo e vou fazer um map. Então boto um map aqui, fecha aqui no final, e aí eu vou fazer um map do user. E vou passar aqui, ó, o user que a gente quer, utilizando aquilo que a gente aprendeu, né, do template literal, passando dessa forma. E aí aqui embaixo, ao invés de colocar isso, eu vou botar people, por exemplo, e vou passar todas as minhas promises aqui dentro. Promises. E aqui eu vou imprimir como people. E aí aqui no getUsers o que eu vou fazer é passar um array com os nomes. Então vou passar aqui, por exemplo, William Houston. Se eu passar só um, repare que ele vai retornar para a gente só de um. Opa, não está retornando. Deixa eu ver o porquê que ele não está retornando. Await promise all, users tal map, tem o user aqui, fetch.
Opa, na realidade ele retornou sim, só deve ter sido minha internet que deu algum lag bem sinistro, mas ele respondeu sim, ó. Reparem aqui que ele respondeu o meu objeto do William Houston, que é um só. Se eu passar, por exemplo, um outro aqui, por exemplo, Gui Louro, e salvar, a gente espera que ele receba 2, ó. Agora ele foi mais rápido. É que tem uma chuva muito forte aqui, né? Então tá dando esse problema. Eu já tenho 2 aqui. Se eu passar mais um, por exemplo, eu vou passar aqui do meu amigo Luiz Henrique Bizarro. Então, LHBZR. Se eu salvar, vai retornar 3 direitinho aqui, certo? E aí eu posso brincar, por exemplo, eu posso pegar esse map aqui, esse people aqui, fazer um map, onde eu retorno só o nome, então pname, e aí ele vai retornar para a gente só o nome. Ou se eu quiser company também, eu posso botar só o company e ele vai retornar aqui as empresas, ok? Enfim, a gente pode brincar aí da forma que quiser. E reparem que aqui, então, a melhor forma da gente trabalhar com multiple promises, com mais de uma, é a gente usar o promise all ao nosso favor. Então, nele que a gente vai usar o await. Que aí, assim que todas as promises forem resolvidas, ele aguarda isso e aí joga para o people. Mas antes disso, ele faz as promises nas ordens que quiser, sem problema nenhum.